Em Gênesis capítulo 29, versículo 18. Olha como inicia, ó. Onde quando começa tudo errado. Onde começa tudo errado, meu irmão, o preço vai ser doloroso. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalhei 7 anos em troca da Raquel, sua filha mais nova. Era dote na época, era assim. Você gostava da mulher, a mulher não tinha autoridade nenhuma de gostar ou não gostar, era de sogro para sogro, era um dote, eu vou dar tanto e pronto, acabou. Infelizmente é assim lá no Oriente Médio, no Brasil não. Mas como Jacó gostava muito de Raquel e disse: trabalhei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor você casar do que outro homem? Fica aqui comigo. Versículo 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe parecia poucos dias pelo tanto que amava. O amor, ele passa rápido. Quanto tempo você está casado? Se você está casado. Versículo 21. Então disse Jacó a Labão: entregue a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitá-la com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e fez uma festa. Mas quando a noite chegou e deu a sua filha Lia a Jacó, não era Raquel, deu a Lia, e Jacó deitou-se com ela. Como? Não sei. Normalmente o que é? As mulheres usavam véu. Entendeu? As mulheres usavam véu no casamento. E com certeza ele embriagou na festa. Versículo 24. Labão também entregou a sua serva Zilpa e a sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você fez? Trabalhei por Raquel e você me enganou. Jacó, ele se apaixona de um amor assim incompreensível. E ele trabalhou 7 anos e no dito relacionamento ele deitou com a mulher errada. E aí trabalhou mais 7 anos, no caso 14 anos. O que nós podemos pensar aqui? Esse casamento é um dos casamentos que nós podemos dizer assim, um casamento perturbado. Eu não sei como é o seu casamento, talvez você conheça alguns casamentos perturbados. Esse é um dos casamentos perturbados. Jacó entrou na vida de Raquel, já deixando um arrombo lá atrás. Ele brigou lá com seu pai, com seu irmão. Lembra de Esaú? Ele saiu fugir de casa. Ele saiu fugir de Isaac. E ele entrou na vida de outra família, mesmo que seja parente, mas ele entrou na vida da outra família com um problema lá atrás para resolver. E ele encontrou uma pessoa mais esperta do que ele, porque ele achava esperto. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão e fugiu. E ele fugiu com vida, ele ia morrer, o irmão dele ia matar ele. E aí ele entrou na vida de Lia, ele entrou na vida de Raquel. E aí o que acontece? Muitas pessoas não conhecem o cônjuge, não sabem os problemas que tem do passado e vai trazendo para dentro de casa. E está trazendo não só a pessoa, mas está trazendo todo o problema daquela pessoa. Conhece pessoas assim, que mora junto 3 meses, lindo, nos 6 meses, pau come. Mas não era assim. Aí você vai descobrindo as coisas, porque não foi consertado as coisas do passado. E Jacó, ele pagou um preço. Ele conhecia o teu sogro, porque o seu sogro foi muito mais esperto do que ele. E aí ele faz um casamento perturbado. E qual a possibilidade desse casamento dar certo? Nenhuma. E agora ele tem uma mulher, tem 2, poligamia. Não, muito pelo contrário, não tem 2, vai ter 4, porque a serva das 2 vai entregar na mão, porque houve uma disputa de ter filho. Você conhece a história. E é onde começa errado, aonde não tem conserto. E aí vem um rombo para arrumar. Nossa, que família problemática. Por quê? Não consertou lá atrás. Vai empurrando para a barriga, vai empurrando para a barriga, vai empurrando para a barriga. E aí quando vê, já é tarde. Conhece pessoas assim? Famílias formadas por mentiras, por enganos, por sofrimento. Aqui todo mundo vai sofrer.
Sofreu o pai e a mãe de Jacó, sofreu o irmão de Jacó, vai sofrer a Lia, vai sofrer Raquel. Dores, confusões, porque não houve um conserto. Mas Deus conserta. Quando a pessoa quer consertar, Deus conserta. Ele conserta, irmão. Não é porque começou errado que vai terminar errado. Você conhece a passagem de Jacó aqui? Ele teve um encontro com Deus e a vida dele mudou. O que nós podemos aprender então com essa família? Algumas lições nós podemos tirar nessa noite. Você está disposto a ouvir algumas lições nessa noite? Eu estou disposto. Para quê? Para nós consertarmos os nossos erros, para nós não continuarmos errando mais, porque muitas vezes nós continuamos errando, e às vezes é mais fácil continuar errando do que se consertar. Não, peraí, eu não estou falando de separar, não estou falando de largar, não é isso, estou falando de consertar, porque vai de geração para geração. A família de Jacó existia um conflito irreparável. Irreparável. O casamento que aconteceu com ele foi irreparável. E ficou mais de 20 anos ele longe da sua família. Longe de Abraão, mais de 20 anos longe do seu pai, do seu irmão, da sua mãe. Ele apanhou muito, ele apanhou muito com o teu sogro. O seu relacionamento, o seu casamento foi perturbador, foi irreparável. Consequências, porque as consequências ela vai existir nas nossas vidas, meu irmão. E olha só, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Vocês entenderam até aqui, igreja? Ele ama Raquel, ele trabalha por Raquel há 7 anos, mas na noite ele foi enganado e deita com Lia. Trabalhou mais 7 anos, trabalhou 14 anos. E aí Lia conseguiu Raquel, ele conseguiu o relacionamento. E depois? E aí? Eu consegui o que queria, eu casei com ele, eu casei com ela, eu briguei com tudo e com todos. E aí, depois? O tempo passa, meu irmão. Em Gênesis capítulo 29, versículo 31. Quando o Senhor viu, o Senhor vê todas as coisas. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Conhece esposa desprezada em casa aí, não? Você conhece, talvez você é uma dessas. Talvez você é uma dessas. Desprezo. E a pior coisa que tem para uma mulher é ser desprezada, meu irmão. Ou para um homem também, tanto faz. O desprezo. Meu irmão, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu aprendi com isso. Mas também não ilude as pessoas. E essa Lia se sentiu desprezada. A Bíblia diz que ela não era bonita. Se ela não era bonita, era... Agora você imagina, uma mulher feia e desprezada. Acabou de estragar. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu filhos. Então o que acontece? Deus olhou, Deus sabe, eu sei qual que é o ponto fraco de Jacó. Ei, Deus conhece qual é o seu ponto fraco. Qual que é o ponto fraco de Jacó? Filhos, primogênito. De Gênesis e Apocalipse, primogênito. A primogenitude, geração em geração. Se aquela família não tiver filho, não tem geração. Deus falou assim: a Lia é desprezada? É. A Lia é feia? É. Mas vou dar uma coisa para ela que a Raquel não pode dar, vou dar filho. Deus dá coisa para você que outras pessoas não conseguem ter, meu irmão. Deus, Ele sabe, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua rejeição. Amém, igreja? Amém. Porém, Raquel era estéril. Raquel era a mulher do sonho de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos para conseguir essa mulher. Passou rápido, mas tornou-se estéril. Quer dizer, nem todo mundo é completo, meu irmão. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa na tua vida. Sempre falta a cereja do bolo. Ei, sempre vai faltar a cereja do bolo na tua vida, na minha vida. A mulher do sonho passou o tempo rápido,
Mas a mulher que ele queria ter filho não conseguiu. Lógico, depois teve. Quem foi ela deu 2 filhos para Jacó. Quem que é? José e Benjamim. Ela foi a primeira mulher a morrer, a primeira esposa a morrer ali. Versículo 32. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu o nome de Rúben, primogênito. Esse era para ser o primogênito, não José. Mas o que aconteceu com esse Rúben? Se você entender um pouco da história, ele saiu com a sua madrasta. Lembra que eu falei que Jacó teve 2 esposas, e depois nós vamos falar em mais 2 servas, 2 concubinas, que é as servas das mulheres. Deu para entender? Como é que vai dar certo isso? 2 esposas e 2 amantes. Onde dá certo isso? Aí o filho de Jacó sai com uma das suas mulheres. Aonde vai dar certo isso? Que relacionamento vai dar certo isso? É meio sujo, não é isso, igreja? Mas a Bíblia é tão bom que ela não esconde nada. Lia engravidou e deu luz a um filho e deu o nome de Rúben, pois dizia, olha só, o Senhor viu a minha infelicidade. Ei, Deus sabe quando você está infeliz. Ele sabe, você não precisa dizer, Ele já sabe quando você está feliz e quando você está infeliz. Ele sabe. Ele conhece a tua vida, Ele me conhece a minha vida. Agora, certamente o meu marido vai me amar. Ei, acabou aquela geração de ter filhos segura marido. Acabou isso. Na geração de hoje, não segura mais. Ele vai me amar por causa de filho? Não vai te amar. Ele pode até ficar uns dias ali, depois com o tempo ele vai esfriar novamente, porque o coração dele não é de Lia, o coração dele é de Raquel. E muitas vezes nós queremos algo que não é nosso. Ei, não deseja algo que não é seu, que você vai sofrer. Por isso que tem muitos relacionamentos tudo machucado. Versículo 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu, porque sou desprezada, e me deu esse filho, e chamou de Simeão, o segundo filho mais velho. O Senhor sabe que eu sou desprezada. Já é a segunda vez que o Senhor sabe que ela é desprezada. O Senhor conhece se você é infeliz, se você é desprezado. A pior coisa que tem você é desprezo. Desprezo no relacionamento, desprezo na casa, desprezo no trabalho, desprezo na comunhão. Horrível. Versículo 34. De novo engravidou quando deu à luz, mas um filho disse, agora finalmente o meu marido apegará a mim, porque já dei 3 filhos, agora vai. Agora eu vou engravidar de novo. Agora eu vou segurar ele. Não, agora eu vou fazer o que ele quer. Não existe estratégia para ganhar marido, para ganhar esposa. A estratégia é ser serva do Senhor, buscar o Senhor. Não tem baganha para ganhar marido e esposa. Por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz a mais um filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Então esse filho aqui é do Senhor. Agradeceu a Deus. Você tem agradecido a Deus os bens que você tem ganhado aí? Ele entendeu. 4 filhos. Deus é bom demais. Lia se sentia desprezada, sentia infeliz, indesejada. Tudo por um relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, meu irmão. Não existe relacionamento que vai resolver sendo tóxico. É briga, é contenda todo dia, meu irmão. Eu não estou falando assim para você largar, não estou falando para mim largar, não é isso. Estou falando assim que não existe casamento tóxico que possa ser curado, se ambos não querem ser curados. Deu para entender? Lia sentia 3 sintomas que nenhuma família poderia permanecer em pé. 3. 99% do divórcio tem esse sintoma: indesejada, rejeição
e não se sentia amada. Praticamente existe muitas Lias no dia de hoje aqui. Quando falo aqui, no modo geral, indesejada, enfrentou rejeição, mas ela entendeu que Deus estava do lado dela. A esperança dela estava em Deus, não estava em Jacó. Muitas Lias sofrem no casamento. Deus, vendo o sofrimento de Lia, abençoou com muitos filhos, enquanto Raquel permaneceu sem filhos por muitos anos. Muitos anos. Gênesis capítulo 30, versículo 17. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Você viu como que as coisas acontecem e você não percebe? Deus nessa noite está ouvindo todas as Lias que sofrem. Num conflito familiar todos sofrem, pai, mãe, tudo. Todos. Raquel não era escolhida? Olha só o que diz Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dai-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que impediu de ter filhos? Raquel também se sentiu indesejada, frustrada. Quantas mulheres se sentem frustradas? Segunda lição: família de Jacó havia um conflito também com o sogro. Ele teve problema com o sogro, irmão. Já vi falar do problema com sogra, mas com o sogro eu não vi falar isso. Aí teve problema com o sogro aqui. A minha sogra é benção, graças a Deus. Minha sogra faleceu, mas nunca tive um problema com a minha sogra. Mas já viu alguém falar problema com o sogro aqui? Não. Você não vai falar. Sogro e vô não dá trabalho, irmão. Agora sogra e a avó quer intrometer, não é isso, não? Quem quer a avó aqui? Quer, né? E Gênesis capítulo 31, versículo 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: seu cunhado Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou para as suas riquezas nas cruzes dos nossos pais. Olha o problema já de herança aí. Irmão, já tem problema de herança aí? Não. Isso é horrível. Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha, juntou com a sua riqueza, tomou tudo do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não é mais a mesma. Já percebeu que aquele ambiente não é mais a mesma, aquele amor já não existe mais, aquele respeito já não existe mais. E o Senhor disse a Jacó: o Senhor entrou com providência, meu irmão. 20 anos depois: volte para a terra do seu pai, do seu parente, e eu estarei com você. Só que você tem que consertar, não é só voltar, você tem que consertar lá com o seu irmão. Você tem um arrombo lá. E eu estarei com você, mas Deus vai estar com você. Você tem que consertar algumas coisas nessa noite, eu tenho que consertar algumas coisas nessa noite, mas Deus está conosco. Deus está com você. Você não está sozinho. E é Deus que está falando: vai consertar o que você está devendo. É Deus que está falando para mim: vai consertar aquilo que eu estou devendo, porque eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para ir ao campo onde estava o seu rebanho. Ele disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas Deus do meu pai tem estado comigo. Tem estado com você, Deus aí? Lá no versículo 20: foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, e enganou Labão, o arameu. Quer dizer, você conhece a história. Ele tentou fugir várias vezes, tentou falar que ia sair, o Labão nunca deixou. E Labão enganou ele durante 20 anos. Ficou insuportável. Eu vou morar no fundo da casa dos meus pais. Eu já morei na casa do fundo do meu pai. Meu irmão, não faça isso não. Não sei se não tem condições, claro, mas não faça isso. É bom os primeiros meses, mas depois é problema. 99% que é problema. Vou morar no fundo da casa dos meus pais 1 ano, 2 anos.
Deu para entender? Meus 3 filhos moraram comigo 1 ano, 6 meses. Não fica muito tempo não. Toda família, em um determinado momento, vai haver conflito. Já teve conflito no grupo da família aí não? Um conflito político, um conflito no relacionamento, um conflito de inveja, um conflito de herança. Labão era a consequência das coisas erradas que fez Jacó no passado. Só isso. Tudo começa com maravilha. Casa com a minha filha, casa com as 2 filhas. Você é o genro que eu não tive. Você não é meu... Desculpa, você não é meu genro, você é meu filho. Tudo é lindo no começo, não é isso? E depois, meu irmão, acabou isso. Exatamente isso. Terceira lição: na família de Jacó foram poupado o conflito entre os irmãos. Os filhos de Jacó foram poupados. Jacó teve coerência aqui. Muita briga familiar, irmão com irmão que briga, toda a família, os filhos entram no meio, vira uma guerra. Primo não conversa com primo, tio não conversa com tio, por causa de 2 pessoas. Gênesis capítulo 33, versículo 1, quando Jacó voltou para a terra, voltou para Canaã para consertar o seu irmão. Mas um dia antes de ele consertar com o seu irmão, ele falou com Deus. Lembra da guerra que ele teve com o anjo, lembra? Que ele brigou com o anjo a noite inteira. E aí Jacó deixou de ser chamado de Jacó e passou a ser chamado de Israel. Porque Deus muda o nome, meu irmão. O teu sobrenome inclui Jesus. Quando Jacó olhou, Gênesis capítulo 33, versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças com Lia, Raquel, essas 2 servas. Colocou as servas dos filhos na frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente ao aproximar do seu irmão e curvou até o chão 7 vezes. Ele deixou a tua família lá para trás, ele deixou tudo. Falou: esse problema é eu que tenho que resolver com o irmão. Vocês não têm nada a ver com isso. Minha filha, Nora com Nora, vocês não têm que brigar. Primo com primo, vocês não têm, essa luta é minha. Não tem isso. Eu preciso resolver com o meu irmão. É eu, meu irmão. É o pai e o filho, não é os outros irmãos. Não tem que tirar dor, não tem que envolver nada. Não envolve isso. E a gente começa a envolver. Irmão, é igual a igreja. Se você está com um problema com a sua igreja, não fale perto dos teus filhos. Não fale perto do seu marido. Se seu marido não for crente, não fale nada. Porque aonde existe uma igreja perfeita? Me fala. A igreja está no céu. Eu vi filhos revoltados com a igreja, porque os pais falam mal da igreja perto dos filhos. Versículo 4: mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o seu pescoço e beijou, e os 2 choraram, se consertaram. 20 anos. Eu não sei quantos anos, talvez você esteja com uma dificuldade de perdão, mas aqui houve um conserto. Um dia antes, Jacó falou com Deus, ele mudou o nome dele, e no outro dia veio a prova: perdão com o seu irmão. Meu irmão, não é só converter não, meu irmão. Não é só ir para a igreja, é colocar em prática aquilo que aprendeu. É colocar em prática. Crente hoje está cheio de crente, está cheio de igreja, cada esquina tem uma igreja. Não estou aqui para criticar, não, estou falando assim: ser crente parece ser fácil, não é fácil. Jacó foge do seu sogro, depois o seu sogro vai encontrar ele, você sabe a história, depois ele se conserta com o seu sogro, e aí começa a consertar. Ele fala com Deus, ele muda o nome dele, e ele se converte, ele tira o nome de Jacó, passa para Israel, ele conserta com o seu irmão, depois ele conserta com o teu sogro, e aí começa a consertar, meu irmão. Na casa de Jacó, ela tinha aquelas imagens de escultura, Raquel tinha uma imagem de escultura, lembra da história? Que aí o pai Labão falou assim: alguém de vocês tem uma imagem de escultura? E aí quem tinha? Raquel está aqui. Então, conserto, meu irmão.
Após o cristianismo, após a conversão, é só consertos. Vamos errar, lógico que vamos errar. Ninguém é perfeito, mas é mais conserto do que erro. A vida cristã é mais conserto do que erro. Sem falar dos seus irmãos, né, que brigaram com Jacó, que brigaram com José. Se você olhar o começo da história de José, se você olhar, quando José falou do seu sonho, era insuportável eles sentarem na mesa junto comer. Você viu a consequência? Vai de Roma para Roma. Deu para entender, igreja? Era insuportável. Aí se você começar a ver a história de José, dos seus irmãos, mas deixa isso por outro dia. Eu quero falar nessa noite apenas de Jacó. Houve um conserto. O que nós podemos aprender nessa noite, meu irmão? Há tempo de sofrimento, mas há tempo também de conserto. Ele se consertou, ele se retratou. Ele se retratou depois com o seu sogro, se retratou com o seu irmão, se retratou com o seu pai, se retratou com a sua mãe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? É uma família problemática e talvez podia dizer assim, é o fim. O que poderá sair dessa família? Seu filho José vira governador do Egito, braço direito, salvador. Deus sempre tem uma herança boa. Ainda não é um fim. Você escreveu no papel a oração da sua família aí? Não? Já escreveu não? Já escreveram? Então eu gostaria que você